Pedro, que andou 3 anos com o melhor professor, o que é da gente que tem esse tanto de ideologia diferente? Para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Você está conseguindo me entender? Certo. Porque uma perspectiva de uma igreja hoje em dia, ela não está me levando, pelo meu ver, pela minha colocação aqui, que eu estou sendo um pouquinho cético, Certo. mas pela minha colocação que ela não está levando gente a Jesus Cristo mesmo. Então vamos lá. Vamos aqui analisar o próprio Pedro, certo? O Pedro, quando foi chamado por Jesus, ele fez lá no capítulo 5 de Lucas, ele implorou a Jesus que Jesus deixasse ele, porque ele era pecador. Então, qual que foi o cenário? Pedro vem de uma noite frustrante, não pegou nada de peixe, né? E Jesus chega, pede o barco dele emprestado, ensina as multidões, todo mundo se maravilha, Jesus dá uma indicação para ele pescar de novo, ele obedece, ele lança a rede e pega muito peixe. Ele chega, Jesus, eu sou pecador. Então ali você já entende que o próprio Pedro se reconhece como indigno de andar com Jesus, o próprio Pedro. Mas Jesus faz uma promessa para ele: vem após mim e eu te farei pescador de homens. A partir daí, nós vemos uma sucessão de vacilos de Pedro. E Jesus não abandona Pedro. A partir daí, o que nós vemos é Pedro interrogar Jesus sobre quem era o maior, e ele se sentia melhor que os outros. O que nós vemos é o Pedro falar que ele iria com Jesus até a morte, que ele tinha capacidade. Em João 13, Pedro chega a interpelar Jesus, dizendo assim: para onde o senhor vai que eu não possa ir? Isso é um sinal de arrogância. Então, assim, quando Jesus ele fala com Pedro, Pedro, você ainda não está pronto? Porque fica parecendo que, digamos assim, andou com Jesus e mesmo assim não mudou nada na vida dele. O próprio Pedro não entendia que aquele primeiro dia que ele falou assim, eu sou pecador, ele deveria mais aprender do que tentar ensinar. Então, assim, ele tinha que se ver na condição de discípulo, não de mestre. Em Mateus 16, ele chega a querer ensinar Jesus. Ele chama Jesus à parte, porque eu não sei aqui vocês, eu não teria coragem de chamar o prefeito da cidade à parte e dizer assim, o senhor não tem condição de fazer um discurso no palanque ali, né? Quem sou eu? O Pedro chega e chama Jesus à parte, o seu mestre, e fala com ele, se eu fosse o senhor, parava de falar sobre sofrimento, porque não pega bem, o senhor não vai sofrer. Então ele inverteu a ordem das coisas, ele já estava perdido. Quando Pedro vai pescar, depois de ter negado Jesus, ele foi pescar possivelmente por vergonha, por se sentir constrangido, Jesus vai lá e restaura Pedro. Aí eu vou para Eclesiastes capítulo 7, que diz que importa é o fim das coisas, não o seu começo. Os 3 primeiros anos de Pedro foi um desastre. Mas o Pedro, a partir de Atos dos Apóstolos, esse Pedro é realmente o cristianismo que dá certo. Jesus investiu em quem realmente era arrogante, em quem realmente era uma pessoa prepotente, em quem era um desqualificado, em quem se intitulou pecador desde o início. Jesus ressignificou a vida de Pedro, chamando ele falando que ele não seria mais Simão, filho de João, mas seria Petros ou Pedro, né? Pequenas partículas de pedra. Então Jesus ressignifica a vida de Pedro, e a partir do momento que Jesus restaura Pedro e Pedro se vê como dependente de Jesus, porque aí entra a questão, a Sete Lagoas tem inúmeras igrejas, mas eu preciso entender que a igreja é uma comunidade que representa o corpo de Cristo aqui na Terra. Eu preciso estar ligado verdadeiramente a Jesus, porque a comunidade é uma consequência de estar em Jesus. A gente pode falar mais sobre a comunidade, a igreja, né? Mas estar em Jesus é primordial para o cristianismo. Uma hora Jesus vai fazer como fez com Pedro, eu vou te restaurar. Você vacilou, você errou, você tem a sua natureza sim para ser tratado, mas Jesus restaurou o Pedro. Então, a partir do momento que a gente se permite, aí sim, o cristianismo não se baseia em o quanto eu tenho capacidade de servir Jesus. É o quanto eu tenho capacidade de me deixar ser mudado por ele. Quando Pedro entendeu isso, aí acabou. Aí o Pedro de Atos para frente foi um case de sucesso, digamos assim. A carta de Pedro, você mencionou, por exemplo, os fariseus. Os fariseus não tiveram capacidade de seguir Jesus porque eles eram de coração duro, se sentiam melhores que Jesus, julgavam Jesus. Mas quando você vê as cartas de quem andou com Jesus, tira as cartas de Paulo, as 13 que Paulo escreveu, vamos apenas os que andaram com Jesus, Tiago, né, Tiago, João e Pedro. As cartas de Pedro,
elas são, digamos, mais duras do que os fariseus e escribas, mostrando que o cristianismo continua confrontador. A questão é se eu vou me render ou não. Os fariseus, eles eram duros com quem confrontava a ideia deles. Mas se você se associasse a eles, se fosse por conveniência, eles eram amiguinhos. Jesus não é assim. Pedro andou com Jesus e mesmo assim Jesus teve que tratar Pedro. Então, assim, basicamente, se eu for olhar, a ideia de confronto do evangelho, ela nunca deixou de existir, sabe?